Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula expositiva, né, sobre história contemporânea, né, para a terceira série do ensino médio. Eu vou dar essa aula para vocês sobre um conteúdo que vocês já tiveram com a professora, mas eu só vou dar uma reforçadinha e enviar um exercício bem rapidinho para vocês me mandarem por e-mail, que é bem tranquilo, que eu já passei para vocês. O e-mail. Então, aí é bem rapidão, né? Vamos lá. Então, vai ser aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Como vocês podem ver, aula sobre Primeira Guerra Mundial. Por que a gente deve estudar a Primeira Guerra Mundial? Ela é o primeiro conflito em larga escala da humanidade. Ele trouxe grandes transformações no escopo político, econômico, social e cultural. Então, a gente vai ter aí muitas invenções, muitas filosofias, muitas tecnologias, muitas coisas que vão ser criadas durante o período da Primeira Guerra Mundial, né? Algumas até um pouco antes, né? Como as armas que são utilizadas, que vão ser utilizadas no conflito, né? Mas, por exemplo, tem a penicilina, que foi uma invenção ali, uma descoberta e tal, foi durante a Primeira Guerra Mundial. E muitas das democracias modernas, né, hoje, como a Alemanha, como a França, a própria Inglaterra também, Grã-Bretanha, Reino Unido, eles são bastante formados como eles são hoje, graças a esse conflito. Então, assim, é sempre bom a gente estudar a Primeira Guerra Mundial. É curioso porque muitas das pessoas preferem estudar a Segunda, obviamente por causa da sua grande relevância, da sua grande, vamos dizer assim, grandes temas que são estudados a partir da Segunda Guerra Mundial, mas a primeira é igualmente importante de se estudar, sabe? Ela acaba sendo um pouco esquecida, deixada de lado, e isso é um pouco decepcionante para nós historiadores, né? Mas é importante sempre a gente estudar tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra, e nesse caso aí, a nossa aula vai ser sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, nós temos um contexto internacional de que a Inglaterra ela virou uma grande potência devido à sua industrialização precoce, sustentado pelo seu enorme império colonial. A gente lembra nas aulas passadas que a Inglaterra, o Reino Unido, o Império Britânico, né, tinha um império colonial gigantesco. Literalmente, a frase paz britânica e a famosa frase que os britânicos falavam que era o sol não se põe no Império Britânico era real, pois eles tinham controle direto ou indireto de toda a parte do planeta. Ele tinha um quinhão de terra que pertencia ao Império Britânico, sabe? Então era muito engraçado você tipo notar você fazer uma comparação, por exemplo, de todo esse quinhão de terra que o Império Britânico tem hoje em dia com, por exemplo, as bases norte-americanas. Os estadunidenses têm uma base militar deles em todos os territórios do mundo. É a mesma coisa, né? Enfim, é, de, posteriormente nós temos o surgimento de novas potências industriais como a Bélgica, França, Prússia e Estados Unidos, né?
essas novas potências foram surgindo, crescendo, se desenvolvendo cada vez mais, né, através da própria industrialização da Inglaterra, né, e aprendendo cada vez mais e melhor a se desenvolver dentro desse patamar industrial, né. E um ponto extremamente importante que nós temos ali é a unificação da Alemanha em 1871, né? A Alemanha, a gente sabe, era um conglomerado de pequenos estados, né? Que tinha a Prússia como, vamos dizer assim, estado mais relevante, né? Como a gente sabe das aulas anteriores. Ele era um estado um pouquinho mais relevante que acaba subjugando a Áustria em uma de suas guerras, e com esse subjugar da Áustria, ele garante, né, a evidência para poder unificar todos os outros estados germânicos sob seu poder, né? Isso foi a grande sacada do Bismarck. Lembra nas aulas anteriores que a gente teve que o Bismarck ele foi um gênio político que conseguiu fazer todas as maquinações de afastar um pouco a França, mas não o suficiente para que eles não se sintam isolados, sabe? Né? Fazer as alianças políticas com a Rússia na época, fazer toda uma comercialização, tanto com a Inglaterra, quanto com a França, com a Rússia, né? E aí tudo isso culminou na unificação do Estado Alemão no Império Alemão, em 1871. Aí nós temos aqui uma citação do Araripe, de 2016, na página 319, do livro História das Guerras, do livro História das Guerras. Ele foi organizado pelo Demetrio Magnoli, e aí nós temos a Primeira Guerra Mundial, ela pôs fim à Belle Époque, nome dado aos primeiros anos do século XX que teriam sido felizes e despreocupados. Quando se fala em Belle Époque, tem-se à vista os privilegiados da fortuna a gozar as custosas amenidades das grandes cidades, particularmente Paris. O fato também é que o europeu comum já desfrutava de melhores condições de vida e tinha esperanças de dias ainda melhores, trazidos pela Revolução Industrial e pelas transformações sociais. Mas havia acontecimentos a apontar em sentido contrário e que deram lugar ao tentado de Sarajevo, o estopim da guerra. O que acontece, né? Digamos que a Belle Époque, né, ele foi um período assim de grande tranquilidade na Europa, mas essa tranquilidade foi uma tranquilidade meio mascarada, porque com toda a prosperidade que os países estavam gerando através do mercado consumidor explorado dos países africanos, né, e das colônias ali na África, né, eles também fizeram a corrida armamentista, né? E essa foi chamada paz armada. A paz armada, então, a gente está tranquilo, a gente está de boa, mas então, eu estou fazendo uma arma nova aqui para poder te bater depois, porque eu quero esse pedacinho de terra que eu perdi numa guerra anterior, né? O tal do revanchismo que a França teve, né, ao perder a Alsácia-Lorena. Lembram disso? Aí nós temos os conflitos nos Balcãs. Nós tivemos muitas guerras nos Balcãs, né? Os Balcãs eram considerados o barril de pólvora da Europa, né? Ela, toda essa, todo ano tinha algum período que eles entraram com algum conflito em relação a alguma parte territorial ou alguma questão diplomática. Sempre havia alguma treta a ser resolvida, a ser combatida ali na região dos Balcãs. Não foi uma só guerra, foram várias, né? Daí nós temos a guerra russo-japonesa,
que é a guerra onde o primeiro país não europeu desculpe, venceu uma guerra contra um país europeu, né? Os russos estavam muito confiantes muito confiantes em relação a eles, né? Porque eles eram europeus, eles eram brancos, eles eram super superiores a qualquer outras raças, né? Porque nós temos as teorias racialistas também que tivemos nas aulas passadas, né? E essas teorias racialistas, elas fizeram com que os russos se sentissem superiores aos japoneses e falarem assim, ó, esse território aí que vocês estão tentando colonizar aí é nosso, não é nosso e vamos entrar em guerra por isso. Os russos apanharam muito feio dos japoneses, porque os japoneses, eles desenvolveram toda uma estratégia naval de guerra muito moderna para a época. E isso acabou complicando muito a vida dos russos, que tinham uma indústria quase nula, porque eles eram essencialmente um país feudal, né? Eles tinham estratégias de guerra bastante retrógradas para a época, e as embarcações deles eram muito atrasadas, né? Enquanto os japoneses já tinham encouraçados de metal, claro, ainda bem primitivos também, se for comparado com a Marinha Britânica, que era a grande e poderosa da época, né? Mas os japoneses, eles acabaram derrotando os russos e eles saíram e os russos saíram com o rabo entre as pernas, né? E isso acabou dando muita impopularidade para o czar na época, o Nicolau II, que já não era muito bem visto, porque como que você vai ter uma monarquia absolutista, né, no século XX? É algo muito surreal, né? E era o que a Rússia era, uma monarquia absolutista, que nas próximas aulas a gente vai ver, vai ser um vai e volta dentro da Rússia durante a Segunda Guerra, né? E depois tem a Revolução Russa, que acaba, né, gradativamente, depois do nada, não do nada, mas acaba, tipo, quebrando o paradigma que existia na época. E a Guerra dos Boers, né, foi um conflito no extremo sul da África, né, entre os Boers, que eram os descendentes de holandeses ali na região da África do Sul, contra os britânicos. E foi uma guerra muito horrível, porque eles estavam... Foi um conflito assim com nativos africanos, com os próprios Boers, com os ingleses. Aí foi realmente assim um conflito bastante triste que só serviu para aumentar a tensão no mundo, né? E aí nós temos o desenvolvimento tecnológico. O que o desenvolvimento tecnológico tem a ver com isso? Bom, as armas, né? As armas, mais armas e mais armas e mais formas de produção aumentando o mercado consumidor, porque tem mais coisa para vender e mais coisa para comprar, e tem que correr atrás de mercado consumidor. E onde é que a gente vai correr atrás de mercado consumidor se na América não dá mais para colonizar? Vamos na África, porque a África, lá, muitas aspas no que eu estou falando, né? Esse é o pensamento da época, porque na África tem lá os selvagens, e daí a gente vai colonizar e vai civilizar eles, e daí vamos utilizar o nosso imperialismo para poder
aumentar o nosso mercado consumidor, nossos territórios, nossa produção e cada vez mais crescer, até a gente não ter para onde crescer e ter que lutar com os nossos vizinhos para a gente poder crescer mais e fazer com que os nossos vizinhos caiam. Entendem a lógica? É mais ou menos isso. Então, aí o imperialismo, né, no dicionário de conceitos históricos, diz assim: nascido assim da formação dos monopólios, né, que a gente já viu no ano passado, o imperialismo promoveu disputas por fontes de matérias-primas entre trustes e cartéis que, já tendo dominado o mercado interno dos países de origem, precisavam se expandir para além de suas fronteiras, defrontando-se com cartéis e trustes de países concorrentes, né? E aí, realmente, daí vocês veem ali no mapa ali, divisão da África a partir da colonização, né? Veja que os países estavam fazendo uma bagunça no continente africano, sem qualquer distinção de tribo, de cultura, sociedade. Não, esse território é meu, esse é seu e tchau. E se vocês não concordam, vocês vão para a espada. É isso aí, sabe? Eu gosto sempre de ressaltar, quando dou essas aulas de Primeira Guerra e Segunda Guerra também, que teve um país que conseguiu, com muita dificuldade nesse período, mas conseguiu sobreviver ao imperialismo europeu, que é o Reino da Etiópia. Da Etiópia, e depois eu gostaria que vocês dessem uma estudada mais para a gente conversar depois na próxima aula. O reino da Etiópia tem toda uma mitologia por trás dele, que eles eram os descendentes do rei Salomão, né? Que, que eles tinham poder, tinham poderes divinos e tal, né? Então, assim, o reino da Etiópia conseguiu muito magistralmente sobreviver às incursões europeias, né? Até o começo da Segunda Guerra Mundial, né? E aí, a Segunda Guerra Mundial acabou por ele sendo invadido pela Itália fascista e tal, né? Como a gente vai ver depois, né? Nas próximas aulas. E aí, mas o rei da Etiópia volta depois e consegue libertar o país. Tem toda uma história muito legal que a gente pode conversar depois sobre a Etiópia. Então, aqui está o mapa da Europa em 1914. Vocês podem ver em verde clarinho, em verde, né, os países participantes da Tríplice Entente: a França, o Reino Unido e a Rússia. E aí nós temos os poderes centrais: o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. A Itália é e daí nós temos os aliados eslavos da Rússia, que é Sérvia e Montenegro, que nós vamos explicar, eu vou explicar depois para vocês o que acontece. E a questão da Itália também é uma outra questão bastante sensível, que eu também vou explicar mais para frente aqui. Então, e o estopim do conflito. Então, em 1914, após vários acontecimentos que poderiam dar início a esse confronto, foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Sérvia, que foi o gatilho para a largada nesse combate, né? Ele foi, Francisco Ferdinando foi numa missão para entrar em contato com as autoridades sérvias, né? E acabou fazendo um tour pela cidade. E, assim, a Sérvia estava um, um burbuliço, um rebuliço muito grande, porque eles não gostavam do Império Austro-Húngaro. Ninguém gostava do Império Austro-Húngaro. Ninguém gostava. Mas dava para ver que pelo menos o Francisco Ferdinando estava tentando, de alguma forma, mesmo atrapalhado do jeito que ele era,
ele estava tentando o máximo possível fazer com que os países eslavos dentro do Império Austro-Húngaro tivessem uma representação. Eles tinham a ideia de fazer, eventualmente, um império triplo, né, que é Áustria, Hungria e os países eslavos. Né? Isso seria muito interessante, seria uma forma, uma confederação muito interessante e que poderia ajudar a resolver os problemas nos Balcãs, mas o Francisco Ferdinando foi assassinado. O Gavrilo Princip estava comendo um sanduíche ali na quitandinha do lado, o carro passou, ele estava armado e, bom, foi lá e deu o tiro. Ele atirou, o Gavrilo Princip atirou no Francisco Ferdinando e na esposa dele, na Sophie von Hohenberg. E teve toda uma comoção, assim, bem quietinha, na realidade. O Francisco Ferdinando ele não era muito bem visto, nem no próprio país dele, porque ele era visto como um cara que era meio pacífico, assim, sabe? Meio pacifista. E o pessoal tava louco para fazer guerra. Tava louco para fazer guerra. E aí o que aconteceu? Bom, Francisco Ferdinando morreu. Oh, meu Deus, vamos mandar um ultimato para a Sérvia falando assim, ó, seguinte, meu príncipe herdeiro morreu. Temos essa lista de exigências e se vocês não aceitarem essa lista de exigências, a gente vai invadir o país de vocês. A Sérvia olhou para a lista de exigências e falou assim, legal, eu aceito quase todas, menos essa, que era, obviamente, os exércitos do Império entrar no país e fazer uma uma grande vasculhada no país, um pente fino no país, para descobrir se tinha algum movimento que esteja conspirando contra a Austro-Hungria. Isso é uma questão de soberania do país, né? E a Sérvia falou, não, isso é uma coisa que eu não concordo. O resto, beleza, ok, tudo bem, erro nosso, erro de um dos nossos compatriotas, a gente aceita. Mas esse último caso, acho que não. A Alemanha, que era aliada da Áustria-Hungria na época, falou, ok, não, tá bom, tá de boas, não precisa entrar em guerra com eles, tá? Faz isso, aceita isso e vai bola para frente. Não. A Áustria foi lá e falou: não, se não aceitou tudo, eu vou entrar em guerra com você. Foi lá e pá, declarou guerra para a Sérvia. Né? Aí a Sérvia, tendo como único aliado a Rússia, falou: Rússia, me ajude, por favor, estão me atacando. A Rússia falou para o Império Austro-Húngaro e falou: você está atacando meu amigo, eu vou te atacar. A Alemanha olhou para a Rússia e falou assim: você está atacando o meu amigo, eu vou te atacar. Aí a França estava de boas. Só que a França era aliada da Rússia. Então a Rússia falou, a França falou: você está atacando o meu amigo, eu vou te atacar. A Inglaterra estava assim: esses caras aí estão brigando. Tô de boas, eu vou ficar quieto. Só que aí a Alemanha fez um movimento genial, muitas aspas nesse genial, que foi o Plano Schlieffen. O Plano Schlieffen foi a invasão da Bélgica, né? A invasão da Bélgica para invadir a França, a invasão da Bélgica para invadir a França mais facilmente
e ganhar a guerra mais rápido. E então a Alemanha falou: Ó, Bélgica, tô entrando aí, dá licença. A Bélgica, não, você não pode entrar, eu sou um país neutro. Tenho minha neutralidade garantida pela Inglaterra. Aí a Alemanha falou: ah, não quero nem saber, tô entrando. E invadiu. Aí a Inglaterra ficou pé da cara e falou: não, você está invadindo um território neutro que não é para você invadir. Vou te atacar. Estou declarando guerra. Aí os turcos otomanos, que estavam meio assim, estavam meio doentes, era conhecido como homem doente da Europa, né? Que era tava em decadência, estava precisando de uma balançada, vamos crescer de novo, vamos subir de novo. E eles estavam bem apessoados com o Império Alemão, estavam até com uma ideia de fazer uma ferrovia Berlim-Bagdá, né, bem legal e tal. Ah, eu vou ajudar vocês aí, Império Alemão. Ele, o Império Turco-Otomano falou, não, então vamos lá e, pô, se ajuntou a Alemanha, né? E aí também temos o Reino da Bulgária, que também entrou para ajudar a Alemanha nesse conflito. E vocês olham esse slide, mas professor, por que a Itália está aí na Tríplice Entente, do lado da França, da Inglaterra? O que o Japão está fazendo aqui? Ok, eu sei que os Estados Unidos entraram depois, mas por quê? Muito bem, já vou explicar. A Itália, vendo que a, a, a guerra da Áustria e Hungria, do Império Austro-Húngaro, era uma guerra ofensiva, eles resolveram não participar do conflito por certo tempo, certo? Porque no tratado dizia que a aliança só serviria para guerras defensivas. Então não tinha por que a Itália participar da guerra, certo? Só que, só que tem um pequeno porém, tem um pequeno porém. Só agora que eu vi que só tá tava o áudio, é, meu vídeo não estava aparecendo. Me desculpem. Só que a, a Itália também tinha uma pequena necessidade de alguns territórios ali do Império Austro-Húngaro, ali a questão de irredentismo, que eu vou explicar para vocês na próxima aula, conforme eu tinha combinado com o professor. Né? Então, a Itália estava meio assim, em cima do muro, conversando com os dois países para ver se entrava de um lado ou entrava do outro. Até que eles resolveram entrar do lado da Inglaterra e ver se ganhava alguma coisa com isso. Spoiler, não ganhava nada. É complicado. Bom, o Japão, ele entrou do lado da Tríplice Entente porque eles tinham, a Alemanha tinha territórios no Oceano Pacífico que o Japão tinha muito interesse. Eles queriam, porque queriam explorar esse território. Então, vamos entrar em guerra, vamos pegar esses territórios, vamos lá. E conseguiram. Conseguiram. Os Estados Unidos, eles entraram bem depois, quando, né, eles tiveram umas embarcações afundadas pelos alemães, né, graças a guerra de submarino irrestrita que a Alemanha colocou, certo? Então, durante bastante tempo,
os Estados Unidos eles estavam neutros até resolverem, não, vamos parar com isso, vamos entrar e vamos ajudar e vamos resolver. E eles lucraram muito com essa guerra, né? Eles se tornaram uma potência mundial que são por causa dessas guerras mundiais, né? Bastante triste, mas é a realidade, né? Vamos passar aqui. Então aqui nós temos duas propagandas da uma da Inglaterra e outra dos Estados Unidos, né? Aqui, The Empire Needs Men, Australia, Canada, India, New Zealand, all answer the call, helped by the young lions, the old lion defies his foes. Enlist now. Então, o Império precisa de homens, em nome dos países, todos respondam ao chamado. Ajudado pelos leõezinhos, o leãozão acaba com seus inimigos. Aliste já. E ali do lado, Beat Back the Hun with Liberty Bonds, né? Acabe com o UNO, com o empréstimo da liberdade, né? Que os Estados Unidos eles tinham um negócio muito lucrativo que ajudava ele cerçava toda a economia, que era comprar empréstimo do governo, né? E aí várias pessoas compraram, lhe deram dinheiro. Foi muito dinheiro para poder para os Estados Unidos poderem enviar tropas para a Europa. Foi muito dinheiro, muito dinheiro. E aí o imaginário da guerra, conhecida como a guerra para acabar com todas as guerras. A Grande Guerra, ela era prevista para acabar no Natal do mesmo ano, 1914. Todas as nações envolvidas previam que esse conflito iria acabar rapidamente devido à grande quantidade de armas que eles possuíam. A gente tem bastante arma, a gente vai acabar com o inimigo rápido. Vai ser ridículo de fácil. O que aconteceu de fato? Essa guerra, que supostamente demoraria até o Natal, levou anos para acabar, tornando-se um longo conflito de trincheiras que assolou a Europa por completo. Então a gente vê aí que essas trincheiras, essa guerra de trincheiras acaba por destruir esse imaginário que se tinha do grande, poderoso europeu invencível, sabe? Nós temos pessoas morrendo nas trincheiras que às vezes eles não chegam nem a atirar, só porque pisaram em falso numa trincheira, ficaram doentes, não entrar, pegaram alguma infecção, alguma coisa e morreram. Morreram. Por causa que as trincheiras eram imundas, eram sujas, a qualidade da alimentação não era lá aquelas coisas, tinha alguma outra que era razoável, mas mais para o final da guerra, a alimentação dos alemães foi deteriorando, né? Por exemplo, foi uma guerra assim que acabou com o psicológico de muita gente, porque o que a gente conhece agora como estresse pós-traumático, né, eles tinham como uma doença de guerra. Eles acabam qualquer explosão, qualquer bam que o veterano do exército ouvia, ele se assustava, ele ficava tremendo, ele ficava com medo, ele se preparava para conflito. E tinha gente que nem sabia que a guerra tinha acabado. Sabe? Dava 1921, que é anos e anos depois que a guerra acabou.
ou tinha gente que achava que o conflito estava rolando ainda. Então, foi uma situação, um conflito que destruiu a Europa. Destruiu a Europa. Uma curiosidade que nós temos é a Trégua de Natal. A Trégua de Natal, em 1914, aconteceu quando que as pessoas ainda não, os países, eles tinham a ideia de que o inimigo é inimigo. Os oficiais tinham a ideia de que o inimigo é o inimigo. Mas o soldado de baixa patente não. Por que eu estou lutando com aquele cara? Ele é meu vizinho, ele é meu irmão. A gente está no mesmo continente. A gente gosta das mesmas coisas. A gente é cristão. Sabe? Era inconcebível para os soldados que o inimigo era inimigo. Claro, tinha alguns que o inimigo é inimigo. Mas para a grande maioria, em 1914, o inimigo era quem? Sabe? Era o cara que estava usando uniforme de outra cor? Era o cara com uniforme com capacete espetadinho? Era o cara que falava Wurst ao invés de o equivalente ao invés de sausage, né? Então não tinha essa ideia. Não tinha essa ideia. O que acontece? O que aconteceu foi o seguinte: na véspera de Natal de 1914, alguns soldados alemães e alguns soldados franceses e britânicos começaram a conversar, a sair, ir para a terra de ninguém, que é aquela terra no meio de duas trincheiras, e eu quero trocar isso aqui com você, eu quero conversar com você, eu quero saber como é que tá a tua família. Começaram a conversar, começaram a bater papo, jogaram futebol, e teve uma trégua não oficial, porque o grande escalão dos exércitos falava, não, você tem que atirar nele, ele é inimigo, e os soldados estavam nem aí, estavam trocando salsicha, chocolate, cigarro, tudo, estavam trocando tudo, tudo que se pode imaginar. Mas dia 26, a guerra voltou. E essa trégua de Natal jamais aconteceu nos outros anos. Foi cogitado? Não. O alto escalão dos outros países, temendo que isso iria acontecer e desmoralizar os soldados e a causa pela que eles lutam, eles proibiram a, a trégua de Natal. Então, essa trégua de Natal de 1914 foi a primeira e única. Já imaginaram? Que louco. O Brasil na Primeira Guerra. Bom, o Brasil ele entrou na Primeira Guerra Mundial após também o fundamento de diversas embarcações e tal. E aí o presidente, na época, o Venceslau Braz, ele foi lá e declarou guerra aos poderes centrais, né? aos impérios centrais. Mas a gente não fez muita coisa, não. Porque a gente não tinha dinheiro, né? O conflito já estava quase acabando. E muitos intelectuais da época eram contra isso e falavam assim: não, a gente tem que resolver os problemas daqui antes de ir para lá. A gente tem que resolver aqui primeiro, sabe? Então, a gente só enviou algumas embarcações, alguns aviões, que acabaram se integrando a outras, é, outras forças. Nossa participação na Primeira Guerra foi bem
pacata, bem tímida, em comparação com a nossa participação na segunda. A participação na segunda foi, ó, joia. Então, nos momentos finais do conflito, né, diversas batalhas, muitas mortes e completa estagnação dentro do campo de batalha, tinha trincheiras que não se moviam por meses, anos. Né? O Império Russo abandona o conflito por problemas internos, como a Revolução Russa. Né? Tava um caos na Rússia, o pessoal fazendo um estardalhaço enorme, que nós vamos estudar depois. E os Estados Unidos acabam entrando para suplantar o Império Russo. E aí é um país novo, fresco de batalha, com recurso cheio, não tinha muito o que fazer. Né? O Império Alemão acabou sucumbindo à guerra. Aí nós temos a imagem do famoso Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um acordo assim extremamente foi uma das causas que complicou muito a situação da Alemanha posteriormente, né? Porque esse documento em especial ele teve que ele causou bastante problemas para a Alemanha, porque ela primeiro que foi a principal culpada da guerra. Mas veja, como a gente viu lá atrás, quem teve a ideia de Jerico de entrar em guerra foi o Império Austro-Húngaro. Então por que a Alemanha foi declarada culpada por toda a guerra? Só porque ela tinha um poderio militar muito maior? Só porque a capacidade industrial dela era muito maior? Só porque a, a qualidade das tropas era melhor? E, subsequentemente, a qualidade dos seus oficiais? Será? Será? Enfim, toda essa questão aí acabou gerando revanchismo, né? Que culminou em coisas que deram para a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a perda de territórios, o pagamento de grande valor monetário, acabou causando esse revanchismo que causou a Segunda Guerra Mundial. Claro, não foi só o Tratado de Versalhes que causou a Segunda Guerra Mundial. Mas ele é um dos grandes culpados. Veja, os Estados Unidos eles queriam uma reparação de guerra muito mais tranquila para os países derrotados. A França e a Inglaterra não queriam nada disso. Eles queriam humilhar a Alemanha. Porque, bom, quanto mais derrotado o nosso inimigo está, melhor para nós. Não é mesmo? Não, né? Enfim, foi isso que aconteceu. A ideia dos Estados Unidos de fazer um tratado mais igualitário, de manter as fronteiras, de manter mais ou menos o status quo foi sumariamente rejeitada. Não só pelos seus colegas de guerra, mas pelo próprio país, que o presidente na época, o Woodrow Wilson, propôs isso e foi rejeitado pelo Congresso. Então, sabe, não foi, mas não foi, entende? Complicado.
né? Antes de fazer os exercícios, eu gostaria de falar que nessa Primeira Guerra Mundial, a gente sabe que a gente tem várias pessoas muito famosas que lutaram e comandaram nessa guerra, né? O Barão Vermelho, né? O Manfred von Richthofen, Winston Churchill foi comandante da, da Marinha Real, o, né, o Adolf Hitler lutou também na Primeira Guerra, o Mussolini também, se não me engano. Então, todo, a Primeira Guerra, ela não só foi a guerra antes da Segunda, obviamente, mas ela foi uma preparação, sabe? Muitos historiadores também dizem que não há essa distinção entre Primeira e Segunda Guerra. Desculpe, mas sim um armistício longo, longo entre as duas guerras, que na verdade é só uma, porque os jogadores são mais ou menos os mesmos, entendem? Mas aí é uma coisa para a gente pensar e discutir na próxima aula, beleza? Vamos lá, vamos para o exercício. Ó, eu quero que vocês façam um texto analisando as diferentes representações midiáticas, como filmes, séries e jogos, e demonstrar como representam um conflito. Bem simples, bem tranquilo, coisa de, no mínimo, 15 linhas, sabe? Bem tranquilo. Se vocês quiserem fazer mais, pode fazer mais, né? Só dá uma explicadinha, o que que aparece, o que que não aparece, o porquê que aparece e o porquê que não aparece. Se é romantizado, se não é romantizado. Dá uma conversadinha aí, vê vê o que que você vê, tipo, tem filme legal aí que trata sobre isso, tem algum jogo legal que trata, tem jogos maravilhosos, tem séries muito interessantes, filmes também bem legais que a gente pode discutir. Façam esse texto, enviem para o meu e-mail, que eu já passei para vocês, né? E depois a gente discute, conversa, eu faço algumas recomendações minhas para vocês, e aí vamos conversando, porque assim, a Primeira Guerra Mundial é um assunto extremamente interessante de se discutir, tá? É um assunto assim que tem um, um patamar de discussão que você pode ir muito longe, muito longe. Então, se vocês estiverem interessados, depois da aula, eu vou, depois da próxima aula, né, que nós vamos fazer da, da avaliação dos nossos textos, a gente pode conversar via e-mail, via WhatsApp, qualquer coisa, assim, sabe? Porque realmente essas, 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 esses períodos são muito legais de se discutir. Legais no sentido de que a discussão é interessante, é produtiva, ela não que é muito triste, sim, também, mas é muito interessante. Enfim, fica por aí a nossa aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem um feedback depois da aula para mim, por favor, para que eu possa saber se vocês gostaram, não gostaram, se tem que melhorar, se não tem que melhorar, o que vocês querem que eu fale na próxima aula, o que vocês têm curiosidade. Mandem tudo no e-mail com o texto, tá? Professor, você esqueceu de falar disso, você pode dar uma conversada comigo sobre isso, ou falar na próxima aula rapidamente sobre isso, sobre aquilo, eu queria saber um pouco mais, eu dei uma olhada nessa série, ele fala isso, manda para mim, a gente conversa, e aí é isso, pessoal.
qualquer coisa, só dá um berro que a gente corre para ajudar vocês que estão numa situação complicada, pandemia, Enem, vestibular, tal. Olha, vocês são guerreiros, vocês são muito guerreiros e eu acredito muito no potencial de vocês, que vai dar tudo certo, vocês vão conseguir alcançar o curso que vocês querem. Se vocês quiserem qualquer ajuda mais específica em relação a alguma matéria que nós vamos falar ainda ou que nós já falamos, podem me chamar, professor Giovanni, a gente vai conversar, a gente senta, bate um papo, sabe? Então, ó, eu estou 100% à disposição de vocês, tudo bem? Como eu já falei, todas as aulas, né? Como a professora Giovanni também, a gente tá junto nessa, beleza? Vamos ficar tranquilos, serenos e principalmente vivos durante essa pandemia, beleza? Tamo junto, galera. Falou!